doméstico em geral. Já os homens, esses eram direcionados para os serviços de porteiro, carregador, carpinteiro, torneiro, sapateiro, etc. E também ali nas proximidades de Belém, as ilhas de Marajó. Então eles também trabalharam na pecuária, já que houve também, principalmente em Marajó, que se desenvolveu a pecuária ainda no período colonial. E fazenda ainda se tentou também o cultivo do cacau, da cana-de-açúcar nas proximidades de Belém. E aí então os negros trabalhavam nesses setores. Porque a grande parte econômica do Grão-Pará, a base eram as drogas do sertão. E aí esse trabalho realmente era realizado só pelos povos indígenas. Os escravos fugitivos organizavam-se em quilombos. Os mais conhecidos eram Curuá, perto da cidade de Alenquer, Trombetas, perto da cidade de Óbidos, e Tocantins, perto da cidade de Cametá. A sociedade da Amazônia deve lembrar-se da intensa contribuição dessas nações negras. Aí no nosso texto ele fala da questão da cultura, da música, da dança, mas não é só isso também que a gente deve lembrar dessa contribuição. Basta ver também toda a construção, por exemplo, das cidades em todo o Brasil, não só na Amazônia. Ela foi feita pela mão de obra africana, na sua maioria. Ruas assim, de fazer calçamento de rua à mão, tudinho. Então, os negros, a contribuição, nós podemos lembrar disso, na questão da cultura, com a religião, com a dança, com as músicas, mas também com a produção econômica, sim, a estrutura econômica do país que foi erguida por eles. Então, é como nós devemos observá-los. Os negros na Amazônia brasileira, a abolição da escravatura no Pará, mais especificamente. Os primeiros escravos africanos eles foram trazidos para a Amazônia pelos ingleses no século XVIII. Os negros eram tratados aqui como no resto do Brasil, ou seja, nada de direitos, como mercadoria, animal, de cargas e por aí vai. Usados em inúmeras atividades, desde as domésticas até o extrativismo das drogas do sertão. Essa bem menos. Nas drogas do sertão, realmente, os povos indígenas foram maioria. E eram tratados de forma desumana. Isso nós já sabemos, já vimos nas aulas de história, portanto. A abolição da escravatura negra no Pará, ela teve um primeiro movimento favorável em 1858. Se bem que é quando você começa, no ano de 1850 já começa a abolição no Brasil. O Pará ele se destaca porque, por exemplo, enquanto 13 de maio se comemora aí o dia da abolição, o Pará já em abril ele já aboliu quase tudo para a sua escravidão. Tanto que no dia 13 de maio, promulgada aí a Lei Áurea, o Pará já fez só comemorações, porque já não tinha... a maioria das fazendas já haviam liberado seus escravos. Por uma questão econômica mesmo, que as pessoas também pensam, porque é bonzinho. Não. É porque com toda aquela luta dos ingleses para acabar com a escravidão, já que escravo não recebia salário e, portanto, não comprava as manufaturas inglesas. Aí os ingleses passaram a lutar contra, para poder os negros poderem trabalhar e ter salário. Aliás, poder trabalhar não, que trabalhar já trabalhavam, né? E para eles receberem um salário e comprar as bugigangas dos ingleses. Aí então o negro foi encarecendo demais, a ponto de que no século XIX era mais barato você ter um trabalhador livre do que um trabalhador escravo. E aí o Pará realmente sai na frente por isso, porque era mais barato. Você compra um negro caro hoje, o negro foge para os quilombos. Portanto, pensando na ideia de uma mercadoria, você teve um prejuízo. E assim era como se lidava o negro como a mercadoria, e
que sofria diversos castigos e que, portanto, o Pará ele sai na frente com essa escravidão, a abolição da escravidão. A economia na época da abolição, a cana-de-açúcar, ela até foi tentada, aí como o teor de açúcar que não foi muito bom, eles acabaram não investindo. Mas na época da abolição, a cana-de-açúcar já era uma dos produtos cultivados, principalmente ali na região do entorno de Belém. O algodão, esse aí se destacou mais no Maranhão. O fumo, tabaco, como a gente conhece aqui na região, e também era já uma dos produtos nessa época, final do século XIX. E não podendo esquecer as drogas do sertão, que isso daí foi o carro-chefe da Amazônia colonial por todo o tempo. Em seguida, foram implantados também o cultivo das drogas do sertão, aí, principalmente o cacau, tivemos do café, incentivando a indústria da pesca da região, etc. Aí, por volta já dos 1835, aí tem início a grande revolta na Amazônia, ou revolução, como queira, que foi a cabanagem. E aí durante a cabanagem ela foi de 1835 a 1840, que é um próximo tema que nós iremos trabalhar na próxima semana. E durante a cabanagem, então, a economia paraense ela sofreu uma grande crise, ou seja, não tenho nem tanto o que falar. Outro tópico aí que o autor trabalha seria as rebeliões das senzalas no Moju. O Moju eles guarda memórias da violência nos campos do banditismo dos ricos proprietários. Aí ele cita um deles que é o João Antônio Luiz Coelho, que era um dos na ilha de Moju, que era um senhor muito temido, violento, etc., contra outros proprietários. Então, aí se revela a brigas que refletiam as divergências políticas a ponto de perturbarem várias vezes a própria existência do município. E aí os negros aproveitavam e faziam suas rebeliões também dentro da senzala, claro, na busca da sua liberdade, da alforria.